Nova Manhã. Michele Trombelli aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, parceira? Tudo bom, sempre bom estar aqui. Duas parceiras hoje aqui, a Ana Pellicer. Mais uma vez o Mauro me ligou de madrugada. Pra Falou, gente já que você vai entrar no Nova paleta, Manhã. Paleta de cores. Paleta de cores. Tem você isso não também? Ele ainda não te ligou, mas ele vai te ligar em breve. Não tava sabendo disso, não. É isso. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Bom, temos aí um caso que está sendo bastante comentado, que é a morte de um jovem de 26 anos, o Bruno da Silva Teixeira. A Polícia Civil está investigando essa morte. O que aconteceu? Ele morreu no dia 5 de agosto, mas o caso veio à tona na semana passada, aí, os detalhes aí que vieram à tona. E a Renata Venere está com a gente também, né, Mi? Tá sim. Renata Venere chegando também para comentar esse caso. Michele, dá uma resumida pra gente. O que aconteceu? Vamos lá. O Bruno, ele morava em Votorantim, no interior paulista. Ele veio para São Paulo há 6 meses para trabalhar na empresa X-Grow, que foi criada pelo coach e ex-candidato à presidência da República, Pablo Marçal. Atualmente é liderada por um sócio dele. Lembrando que o Pablo, já esteve inclusive aqui no Nova Manhã, quando ele foi entrevistado como pré-candidato. Ele é conhecido como coach da montanha, pois foi ele quem levou aquele grupo de pessoas uma vez para um treinamento e essas pessoas acabaram se perdendo na Serra da Mantiqueira. O Bruno, ele teve uma parada cardíaca durante uma maratona de rua realizada pelo grupo empresarial ali no bairro de Alphaville, que fica aqui na Grande São Paulo. Esse desafio inicialmente era de correr 21 quilômetros, de última hora foi aumentado para 42 quilômetros. E tudo isso dias depois do Marçal ter feito um vídeo no qual afirmava que tinha feito uma corrida de 42 quilômetros e falava algo assim: minha mãe não é mãe de fraco, meu pai não é pai de otário, minha avó não é vó de trouxa. Supostamente seria uma mensagem motivacional. O Bruno, ele chegou a gravar um vídeo durante a prova e em algum momento ele parou por causa de um formigamento nos pés, só que aí retomou a corrida para alcançar o grupo. Eu tive que parar ali atrás para arrumar meu tênis. Tava apertado. Vamos! Tava formigando meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também, o cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Depois, irmão, você que tem que se lascar pra alcançar ele. Alcancei. Tô aqui. Tive que dar mais gás. Então, se você tem um cara de referência, não espere ele deslanchar na sua frente. Corra atrás dele, vambora. Bom, logo depois de completar 15 quilômetros de corrida, Bruno sofreu uma parada cardíaca e morreu. Eu conversei com a Clara Serbin, que é a melhor amiga dele. Ela também trabalhou na X-Grow, que é essa empresa, e contou como funciona a cultura da empresa. E realmente é obrigatório você fazer exercício físico trabalhando lá. No mínimo aí seus 5 quilômetros por dia. E se você se nega, o que acontece? Provavelmente você acaba sendo despedido, porque tá fora da frequência, porque você não tá na mesma vibe das outras pessoas. E eu sou a única amiga do Bruno que trabalhou lá e pode dizer que sim, é exigido atividade física dentro da empresa. Você lê os livros do Pablo, acompanhar as palestras. É realmente uma exigência. E se você não fizer, você tá fora da frequência e vai acabar sendo despedido. Então é uma exigência, não é livre-arbítrio. Bom, a Clara disse que assim como a família do Bruno, ela busca justiça, entre outras coisas, pelo fato de a empresa não ter realizado, não exigir um exame médico, por exemplo, dos funcionários, apesar dessa exigência de você praticar atividades físicas, e também não ter dado nenhum suporte de saúde nesses treinamentos que aconteciam aí coletivamente. O que mais me revolta é que, por exemplo, as pessoas falam, mas foi livre-arbítrio. E se o filho de alguém tivesse morrido numa corrida da empresa, proposta, organizada e planejada dentro da empresa, praticamente não houve um preparo médico, não tinha nenhum médico junto. A família dele não quer dinheiro, a gente só quer justiça, entendeu? Para que as pessoas saibam que o Bruno não se foi porque isso poderia ter acontecido com qualquer um. O Bruno se foi também pela cultura de dizer que você tem que amar a dor. Ele sentiu dor e não parou. Porque a cultura de lá você tem que amar a dor, chega de desculpas, você não pode parar, você não pode ficar para trás. O Pablo já citou várias vezes que ele não fica doente há anos porque ele controla a mente. Então, assim, a cultura se você sente uma dor na corrida, você tem que controlar a sua mente para pensar em outra coisa e continuar mesmo com a dor. E vamos chamar a Renata Venere, nossa colunista do Corpo, Cabeça, Coração, para conversa. Renata,
Fala pra gente, você também ouviu mais pessoas especializadas, né, sobre esse assunto para explicar, né, por que o cérebro é capaz de ditar as ordens todas aí pro corpo e o que essa espécie de motivação aí que a gente não consegue nem entender direito o que é isso e como é que isso age na gente. Bom dia, Renata. Bom dia, Mauro, Michele, ouvintes. É assustador, né? A gente fala bastante sobre isso aqui, eu bato muito nessa tecla, de as pessoas cada vez mais se pautando por inconsequentes que aparecem, que surgem, que têm muitos seguidores nas redes sociais. Esse é um caso absolutamente revoltante, né? Porque também se trata de uma pessoa que chefia uma equipe. A gente sempre diz que as empresas precisam se atentar demais para a saúde dos seus funcionários e o incentivo à prática de uma atividade física, um esporte, é muito bem-vinda, mas não a obrigação de que alguém faça determinado esporte e muito menos que alguém ultrapasse os seus limites, né? Eu conversei com vários médicos, enfim, que já são ali, já estão na minha agenda, né? Sobre essa capacidade do cérebro, do corpo acompanhar o cérebro, né? Porque a gente ouve muito aí, não, vai, faz, você que manda, não sei o quê, para de ser fraco e tal. A Michele trouxe aí algumas das frases, né, pronunciadas por esse executivo. E eu trago agora aqui uma explicação da doutora Ana Paula Simões. Ela é médica do esporte, professora instrutora e mestre em ortopedia e traumatologia, corredora, maratonista, inclusive, super estudiosa de tudo que acontece nas áreas do movimento, da prevenção. Foi médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino por mais de 10 anos, médica dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, todas as credenciais para explicar isso aqui pra gente, né? E eu perguntei justamente sobre a capacidade do cérebro, tudo. E também pedi para a doutora Ana aproveitar e nos explicar como é que a gente evolui e principalmente como é que a gente sabe que a gente está ultrapassando os nossos limites. Vamos ouvir. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês que sim, o nosso cérebro ele pode ser treinável para a gente poder melhorar a nossa performance física. Só que tudo na vida tem limite, inclusive o cérebro e o nosso corpo. E qual é esse limite? Varia de cada pessoa, a genética, a idade, o histórico de lesões e principalmente se ela tem um histórico de treinamento. E isso também varia de acordo com a modalidade e a experiência de cada um. Então, quem já praticou mais esportes na infância, por exemplo, vai se desenvolver melhor para determinados esportes, como, por exemplo, a corrida. E isso vai ser influenciado pela frequência do seu treinamento e a duração desse treinamento. Então, é importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio limite físico. Não adianta você querer acompanhar outra pessoa, porque muitas vezes cada um tem o seu histórico, né? E isso vai dizer com relação a escutar os seus limites, principalmente dor, fadiga, falta de ar. Cada um tem um limite ali para se expor a essa atividade física. Para você descobrir os seus limites individuais, o meu conselho é procurar um profissional da área da saúde para fazer um check-up e um professor de educação física exatamente para traçar o seu treinamento. E aí, para atingir esse potencial máximo, eu vou te dar 5 dicas, tá bom? A primeira delas é treinar consistentemente, ou seja, treina com regularidade e vai aumentando gradativamente a intensidade e a distância, respeitando os limites do seu corpo. A segunda dica é estabelecer metas, ou seja, determinar objetivos realistas, alcançáveis, para ajudar a manter a motivação e o foco nos treinos. A terceira é variar o treino para você não se sentir entediado, né? Fazer treinos de velocidade, treinos de resistência, desafiar o corpo de forma diferente. A quarta é escutar sempre o seu corpo, prestando atenção à dor, desconforto, saber diminuir a carga quando preciso, quando tiver muito sol, quando você tiver com palpitação, suando muito, sempre escute o seu corpo. A quinta é uma alimentação saudável junto com sono regrado. Isso ajuda também a você ter uma vida mais saudável e equilibrada e evitar as lesões. Doutora Ana, maravilhosa, a gente agradece. Né? E essa sonora, né, Mauro? Renata, deixa eu te agradecer muito aqui, que a gente já está com o tempo absolutamente estourado. Muito obrigado, viu, por trazer a tua participação, a tua palavra e também a palavra da doutora Ana Paula Simões. E, Michele, o que a empresa está dizendo em sua defesa aí? Então, a gente tentou contato tanto com a X-Grow como com a assessoria do Pablo Marçal. Desde ontem ainda não tivemos resposta, mas nos outros veículos de imprensa, inclusive para o jornal O Globo, eles alegam que foi um treino espontâneo e amador, como muitos desses que acontecem pelo Brasil, e que não foi exatamente organizado pela empresa ou exigido pela empresa. Essa é a principal alegação. A gente vai seguir acompanhando esse caso, que com certeza vai ter desdobramentos.
Por hora a gente agradece para Michele Trombelli, para Ana Pellicer. Obrigado, Ana. Obrigada. Minhas parceiras aqui. Valeu. A gente agradece também para Renata Veneri e especialmente a você que nos acompanhou nessa edição do Nova Manhã. Amanhã a gente tá de volta. Tenha uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau. Beijo, até amanhã.